A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês. E olha, eu aqui de novo, mais uma madrugada. Estou aqui e vou começar a ler e a meditar, mergulhar dentro da Bíblia Sagrada para entender, compreender e trazer a leitura para todos vocês. Você que está aí agora, fique até o final do vídeo e assista até o final. O livro de 1 Samuel, o 9º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Ponto final. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Isso quer dizer como irmão, respeitando um ao outro, alegre, felizes, contente. Versículo 2: Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai Jessé. Depois que Davi matou Golias, o rei Saul não deixou Davi voltar para a casa do seu pai Jessé, mas levou ele para a sua própria casa para tratá-lo como filho e ser bem respeitado e considerado na sua casa, com todos da sua casa, na sua família. Versículo 3: Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Isso quer dizer um grande respeito e uma grande amizade um pelo outro. Versículo 4: Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi tinha chegado sem nenhuma arma, só chegou com aquela funda para lutar com o gigante Golias. Não foi com espada nem com lança que ele derrotou Golias, mas sim pelo o nome do Senhor, o nosso Deus. Versículo 5: Davi saiu, se bem, em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Versículo 6: Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar-se com o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam canções alegres. Dançavam e tocavam pandeiro e lira. Versículo 7: Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso desagradou muito Saul. Versículo 8: Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse:
para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. Onde que Davi é melhor do que eu? Eu sou o rei. Eu sou o rei de Israel e não Davi. Era para elas ter me dado 10.000 e para Davi ter dado 1.000. Mas em vez disso, as mulheres deram 1.000 para mim e 10.000 a Davi. Isso não é nada bom. Isso não está nada certo. Está errado. Pensou Saul assim. A única coisa que está faltando agora é ele, Davi, ser rei. Pensou assim o rei Saul. Muito bravo, zangado, furioso, com os votos das mulheres, que deram 1.000 para Saul, o rei, e 10.000 para Davi, o comandante do seu exército. Estava com mais valor do que o rei de Israel. Ele pensava que ainda era rei de Israel, mas não era. Era Davi. Era a mão de Deus já trazendo Davi para o meio do povo de Israel. Versículo 9. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul. E ele começou a agir como um louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Versículo 11. Então Saul pensou assim: vou espertar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O rei Saul pensou assim: o rei aqui sou eu, e não ele. O rei aqui sou eu, e não ele. Eu é quem mereço ser respeitado, e não Davi. Vou matá-lo. Vou espetá-lo com essa lança na parede. Porém, ele meteu a lança uma vez, Davi se desviou. Meteu a lança na segunda vez, Davi se desviou. A mão de Deus despertando Davi e livrando ele. Versículo 12. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Versículo 13. Então Saul o afastou de si. Pondo-o como oficial, comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha. Versículo 14. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor nosso Deus estava com ele, o ajudando, o protegendo e o livrando. Versículo 15. Saul
viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Versículo 16. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso, não era covarde. Não era covarde, não era rebelde, desobediente igual o rei Saul. Davi era diferente de Saul. Davi casa com a filha de Saul. Versículo 17. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você. Você será meu genro e eu serei seu sogro, com a condição de que você me sirva como um soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Covarde. Quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir o que Deus tem prometido. Você, Davi, eu te escolhi, eu mandei o profeta Samuel te ungir como rei de Israel, e assim será. Assim você será rei, porque eu falei e não volto atrás. Versículo 18. Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel, para que eu seja genro do Senhor, ó rei? Mas no versículo 19, mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Versículo 20. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Versículo 21. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro e eu serei seu sogro. Minha filha Mical se casará com você, eu a darei a você. Versículo 22. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei Saul e todos os oficiais gostam de você, ó Davi. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele, Mical. Versículo 23. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro de um rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre
e sem valor, como eu. Não tenho nada para oferecer, para dar ao rei Saul. Não tenho nada, sou pobre, não tenho nada. Versículo 24. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. Versículo 25. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, com vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Versículo 26. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei antes do dia marcado para o casamento. Versículo 27. Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei Saul os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Versículo 28. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Versículo 29. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi, e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Versículo 30. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul. E assim ficou muito famoso. Cada vez mais que o rei Saul aprontava para destruir Davi, Deus abençoava. Cada tramóia que o rei Saul fazia contra Davi para que Davi viesse cair, fracassar, Deus dava vitória a ele. Porque aquele que Deus chama e escolhe, é Deus quem escolhe, é Deus que chama. Não é homem que separa, que escolhe, outro, não. É Deus que separa, é Deus que escolhe, é Deus que chama para fazer a sua vontade. É Deus. E antes que se cumpra as promessas de Deus na vida daquele que Deus chama e escolhe para fazer a sua vontade na terra, não pode morrer. Não pode morrer. Porque Deus, Ele é com ele. Deus, Ele é com ele. Aonde ele vai, aonde ele estiver. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã,
pelas madrugadas estarei de volta aqui. Amém.